Hoje, a web inteira tá fervendo com um desabafo que ninguém esperava. Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do Brasil, fez uma confissão que deixou muita gente surpresa. E para muita gente, essa revelação pode ser a chave para entender várias atitudes da influenciadora ao longo dos anos. O que ela contou, dessa vez, foi algo muito pessoal, a relação conturbada com o pai. E claro, como tudo que envolve o nome dela, isso virou escândalo na internet. Virgínia sempre foi muito aberta com os seguidores, mostrou toda a sua trajetória desde a juventude até se tornar esse fenômeno com mais de 50 milhões de seguidores nas redes. Mostrou casamento, maternidade, os bastidores da fama, os altos e baixos. Mas dessa vez, o assunto foi mais profundo. Durante uma entrevista à jornalista Fernanda Gentil, Virgínia resolveu abrir o coração e falar sobre um lado da vida dela que pouca gente conhecia. E o que ela disse fez muitos olharem para ela com outros olhos. Ela começou contando que tinha 22 anos quando perdeu o pai, e soltou logo de cara: "Minha relação com o meu pai era muito ruim. Isso já foi suficiente para muita gente ficar boquiaberta." Ela continuou: "Nossa relação só foi melhorar quando eu fui morar sozinha. Ele era muito grosso, mente fechada e muito bravo. Ele participou da guerra e tinha alguns traumas, e não era de dar carinho. Isso me deixava muito brava com ele. Eu não conseguia aceitar essa relação dele comigo." Essa fala da Virgínia, por mais dura que pareça, revela algo que muitas famílias enfrentam, mas poucos têm coragem de falar publicamente. E vindo de alguém com o alcance e a exposição que ela tem, isso tomou uma proporção enorme. Ela não parou por aí. Virgínia ainda disse que o pai sempre aceitava o que a mãe decidia. Era ela quem mandava e o pai obedecia. Tudo que a filha pedia, ele dava, menos carinho. Carinho e afeto, nada, afirmou. E foi aí que veio a bomba. Virgínia revelou que dizia para a própria mãe que odiava o pai. Isso mesmo, a própria mãe, preocupada, chegou a perguntar: "Seu pai já fez alguma coisa com você?" Mas não era nada disso. Era simplesmente a frustração de uma filha que não recebia o amor e a atenção que desejava. Muita gente que assistiu à entrevista comentou nas redes sociais: "Agora tá tudo explicado." Tem quem acha que esse passado explica o jeito mais frio da Virgínia, as decisões que ela toma, a forma como lida com as críticas. Gente dizendo que agora entende por que ela age de certas formas, como se essa revelação jogasse uma luz sobre atitudes que antes pareciam até controversas. Mas será que é isso mesmo? Virgínia deu continuidade ao desabafo dizendo que com o tempo começou a compreender o pai. Ela percebeu que ele não sabia dar carinho porque nunca recebeu. Disse que ao contrário do pai, a mãe sempre foi muito carinhosa e por isso ela se esforça para ser carinhosa com as próprias filhas. "Fui morar sozinha e tive uma virada de chave. Toda vez que eu ia visitar eles, eu abraçava, beijava ele. Ele reclamava, mas eu não estava nem aí." Esse esforço que ela fazia para quebrar essa barreira emocional diz muito. Mostra que apesar da dor do passado, ela queria curar essa relação. Ela queria ter uma conexão com o pai, ainda que ele não soubesse demonstrar isso. A relação dos dois só começou a melhorar de verdade quando ela tinha 19 anos, e foram apenas 3 anos de convivência mais próxima antes da partida dele. Virgínia disse com todas as letras: "Sou muito grata a Deus porque ele me deu um período de 3 anos para eu aproveitar o meu pai." Isso mostra que, apesar de tudo, havia amor. Havia vontade de recomeçar, de construir uma relação melhor. Mas claro, são anos de marcas que não se apagam fácil. E aí vem a pergunta que muita gente está se fazendo agora. Será que esse passado explica as atitudes polêmicas da Virgínia? Nos últimos meses, o nome dela esteve envolvido em várias polêmicas. Declaração controversa em Brasília, rumores de separação com Zé Felipe, acusações contra a empresa dela e até críticas de emissoras de TV. Tudo isso gerou um burburinho enorme nas redes. E agora, com essa revelação, muita gente está tentando ligar os pontos. Será que tudo isso vem das cicatrizes do passado? Ou será que, como alguns dizem, é só mais uma famosa tentando justificar suas atitudes? Fato é, a Virgínia abriu o jogo. Disse que odiava o pai, disse que ele não dava carinho, disse que só nos últimos 3 anos da vida dele os dois conseguiram se reconectar. E isso, querendo ou não, é muito mais do que muita gente já teve coragem de falar. Ela contou que a mãe ficava preocupada com o ódio que ela dizia sentir, que perguntava se o pai tinha feito algo de grave, mas não, era só um vazio emocional, a ausência de afeto que doía mais do que qualquer grito, mais do que qualquer bronca. E agora que tudo isso veio à tona, a internet está empolvorosa.
Comentaristas de plantão, perfis de fofoca, fãs, haters, todos opinando. Uns achando que isso só mostra o quanto ela é humana, outros dizendo que é tudo estratégia de imagem. Mas no fim, o que fica é a história real de uma mulher que, apesar de tudo, tenta ser melhor do que o que viveu. Tenta amar mais, tenta ser mais presente com as filhas, tenta dar o carinho que um dia não teve. E isso, gostando ou não da Virgínia Fonseca, merece ser olhado com empatia. E você, já tinha ouvido falar disso? Sabia dessa relação complicada que ela teve com o pai? Acha que isso explica tudo que ela passou nos últimos tempos? Ou acha que é exagero da internet tentar ligar os pontos? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E olha, se você gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das celebridades, dos bastidores, dos segredos que ninguém conta, já se inscreve aqui no canal, porque vem muita coisa quente por aí. E eu deixei aqui na descrição o link de um conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá conferir. Até o próximo vídeo.